A notícia que acaba de chegar é que Lula da Silva desistiu. Eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa informação. Outra notícia extremamente importante, gente, tá? A Polícia Federal acaba de entregar o laudo médico de Jair Messias Bolsonaro nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Vocês se lembram daquele laudo médico que estava sendo muito aguardado pela oposição, pelos aliados do Bolsonaro, pelo próprio Bolsonaro, pela defesa do Bolsonaro, pelos advogados do Bolsonaro, pela Michele Bolsonaro? Pois bem, tá? Esse laudo médico da Polícia Federal acabou de ser entregue nas mãos do ministro Alexandre de Moraes e, segundo informações que foram reveladas através desse laudo médico, chegou a pior notícia, gente, tá? Sobre o verdadeiro estado de saúde de Jair Messias Bolsonaro. O laudo médico, gente, tá? Da Polícia Federal acaba de confirmar a pior notícia sobre o estado, o verdadeiro estado de saúde de Bolsonaro. Esse laudo acabou de ser entregue nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. E agora, o ministro Alexandre de Moraes, após, saber de toda a gravidade do estado de saúde do Bolsonaro através desse laudo que ele mesmo pediu, ele vai enviar o Bolsonaro para casa, ele vai conceder prisão domiciliar para o Bolsonaro, para que ele saia do regime fechado e vá para casa. Já tem essa resposta, gente, tá? Eu vou trazer tudo, absolutamente tudo, a partir de agora, nesse boletim para todos vocês, gente, tá? Outra bomba que acabou de explodir, essa veio direto da Folha de São Paulo. Folha de São Paulo acaba de destruir Luiz Inácio Lula da Silva, gente, tá? Após notícia que acabou de ser confirmada, a Folha de São Paulo detonou e destruiu Lula da Silva como nunca antes na história desse país. E o motivo é porque vocês vão ficar extremamente chocados, gente, tá? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Além dessas informações, tem outras que eu separei aqui, mas nesse vídeo aqui, eu vou começar aqui sentando o pé no acelerador para trazer um número maior de notícia no espaço curto de tempo, já dando início aqui com as informações. Rapidamente, só não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Logo de cara, eu vou trazer aqui uma notícia que eu confesso para vocês que eu tô furiosa, eu tô pistola. Antes, eu preciso trazer aqui essa notícia que eu tô virada no giraia, gente. Vocês não têm noção. Vejam só que a cara, olha tanto que elas estão felizes, ó. A Aniele Franco e a Janja da Silva, elas estão sempre juntas, né? Todo evento, qualquer lugar que a Janja vai, o carrapato aqui tá do lado, tá grudada, né? A Aniele Franco. Aí, gente, eu vi esse comentário aqui que eu achei simplesmente hilário. Como vocês bem sabem, tem uma escola de samba que vai homenagear o Lula agora, em ano eleitoral. E o que eu acho mais engraçado em tudo isso, gente, que eu tô vendo o TSE completamente omisso e calado, não tá fazendo absolutamente nada. Né, gente, tá? Uma escola de samba, utilizando dinheiro público, vai homenagear o Lula em pleno ano eleitoral e a presidente do TSE, Carmen Lúcia, até agora não fez absolutamente nada. Antes de trazer aqui, de ler aqui o comentário para vocês e falar sobre isso, eu tô me fazendo a seguinte pergunta. Se fosse o Bolsonaro, se fosse um ano eleitoral e uma escola de samba tivesse fazendo uma campanha escancarada, né, para o Bolsonaro. Se fosse o contrário, gente, se fosse a Michele Bolsonaro aqui, sambando na cara do povo, junto com uma aliada, com uma amiga, né, e uma escola de samba homenageando o Bolsonaro em pleno ano eleitoral, será que a ministra Carmen Lúcia, se ela fosse presidente do TSE, ela estaria omissa, não estaria fazendo nada? Se fosse o Bolsonaro, porque aqui ela tá quietinha até agora. Por que será? É isso que me deixa furiosa. Eu vi esse comentário aqui que foi simplesmente hilário. Escola de samba fará um desfile no carnaval. Né? Ó, escola de samba fará um desfile no carnaval, exaltando Lula, transmitido pela TV, gritando sem anistia e atacando o Bolsonaro. E tudo isso com dinheiro público, enquanto a Janja samba na cara do povo, gente, tá? Mas não é propaganda política não, tá?
O TCU disse que está tudo bem. Sim, gente, o TCU acabou de dar a decisão e disse que não viu nada de errado. Tudo certo. Tudo certo, né? Essa escola de samba fazer campanha eleitoral antecipada para o Lula, na maior cara lavada, como se o povo brasileiro fosse trouxa. Inclusive, sobre essa questão, daqui a pouco tem uma bomba. Logo em seguida eu vou trazer para vocês. Então, assim, gente, tá aqui, ó, Aniele, ao lado da Janja, sambando. Eu tirei o áudio, gente, por causa de direitos autorais, mas tá aqui, ó. As duas felizes aqui, ó, sambando. Olha aqui, ó, sambando feliz, alegre, sambando na cara do povo, né? Isso aqui é a Janja sambando na cara do povo, é isso aqui. E lembrar, gente, que essa que está aqui ao lado da Janja, a Janja que se auto-intitula a maior defensora das mulheres, essa mulher aqui foi abusada dentro do governo Lula pelo ministro lá, o ex-ministro Silvio Almeida, o ministro dos Direitos Humanos. Ele abusou dessa mulher aqui, Daniele Franco, que é ministra do Lula. E lembrando que, segundo a matéria do portal de notícias Metrópolis, antes da bomba explodir, a Janja e o Lula ficaram sabendo antes e não fizeram nada. E a trouxa está aqui do lado da Janja, rindo, né, como se a Janja fosse uma grande protetora das mulheres. Janja que não fez nada quando ela disse que estava sendo abusada, mas está aqui, né, gente? Tá, afinal de contas, a Janja é poderosa, é esposa do presidente, eu tenho que estar junto, mesmo que ela tenha me humilhado, porque a Janja não fez nada quando soube que ela estava sendo abusada pelo ministro dos Direitos Humanos, aquele ministro lá que foi expulso do cargo, porque o Lula só tomou alguma decisão, uma medida depois que a notícia foi para a imprensa, porque enquanto ali internamente eles ficaram sabendo, a ordem basicamente era para todo mundo ficar calado. O Lula não fez nada, Janja não fez nada, não fez videozinho protegendo as mulheres, não fez videozinho protegendo aqui a ministra que estava sendo abusada, e a mulher está aqui, igual uma trouxa ao lado da Janja. Então, assim, eu fiquei furiosa com isso aqui. Aí, gente, veio essa matéria da Folha de São Paulo destruindo o Lula da Silva, que eu faço questão de colocar aqui na tela para vocês. A Folha de São Paulo, essa aqui, gente, é a jornalista Dora Kramer, né? Jornalista e do alto escalão da Folha de São Paulo. Ela não aguentou e detonou o Lula. Samba, exaltação a Lula é nítida propaganda indevida. Segundo o jornalista da Folha de São Paulo, ela só está aqui afirmando o que toda a direita está denunciando. E o TSE, a presidente do TSE, Carmen Lúcia, até agora não fez nada. Segundo aqui a jornalista da Folha de São Paulo, exaltação a Lula no samba é nítida propaganda indevida. Não serão os 80 minutos de desfile da Acadêmicos de Niterói, né, da Marquês de Sapucaí no domingo de carnaval que garantirão a Lula um quarto mandato de presidente, né? O filme Lula, o Filho do Brasil, de 2019, tampouco foi responsável pela vitória de Dilma no ano seguinte. Os dois episódios, no entanto, escancaram o uso de manifestações culturais da construção de mitologias políticas com fins eleitorais. Categoricamente, a jornalista da Folha de São Paulo está confirmando. Isso é ato político, é fins eleitorais. É velha conhecida a ideia do PT de obter hegemonia em todas as áreas da vida nacional. Tá aqui, gente, que vergonha. Quem falou pela primeira vez sobre o plano de dominação foi José Genuíno, pró-petista da época, né, no início de 2023. Ao longo daquele ano, outras pessoas diriam o mesmo, com a impertinência dos vencedores. De lá para cá, o Brasil passou por escândalos que resultaram no aperfeiçoamento de instrumentos de controle de abuso de poder, mas o país segue desatento a algo leniente diante de desacatos quando cometidos no mais alto escalão. Tá aí, gente, tá? A informação a Dora Kramer, jornalista do alto escalão da Folha, desceu a lenha no Lula. Escancarada propaganda eleitoral indevida em ano eleitoral. Ah, Fabiana, é aquele negócio, né? É ilícito? É crime? Não, mas é imoral. É crime? Não, mas é imoral. Ou realmente não pode acontecer isso em ano eleitoral? Segundo vários juristas, não pode.
Mas a Carmen Lúcia, presidente do TSE, tá, ó, a justiça tá cega. Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, gente, tá? Vamos lá, porque tem mais. Lula da Silva desistiu, jogou a toalha. Vou trazer tudo isso daqui a pouco para vocês. Vamos para a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Colocando aqui agora na tela para vocês, tá aqui. Sobre o laudo da Polícia Federal que foi entregue nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, o laudo que a Polícia Federal confirma que o estado de saúde dele é muito grave, que ele pode ter morte súbita a qualquer momento. Mas para a Polícia Federal, olha, ele pode continuar preso na Papudinha. E o Alexandre de Moraes, qual a decisão que ele vai tomar? Moraes dá 5 dias para a defesa de Bolsonaro e PGR se manifestarem sobre o laudo. Essa foi a decisão do Moraes. Com o laudo em mãos, ele deu 5 dias para a defesa de Bolsonaro e PGR se manifestarem sobre o laudo. É isso aqui. O ministro Alexandre de Moraes do STF determinou que a defesa de Jair Bolsonaro e a PGR se manifestem em até 5 dias a respeito do laudo médico realizado pela PF no ex-presidente. Na manifestação, ambos também podem pedir complementações à perícia. O laudo foi tornado público pelo ministro nesta sexta-feira. O documento tem 52 páginas e atesta que o ex-presidente sofre de 7 comorbidades médicas, entre elas hipertensão arterial, síndrome de apneia, obesidade clínica. Eu acho que síndrome de apneia, gente, é o motivo pelo qual o Collor foi colocado em prisão domiciliar. Se eu estiver errada, vocês podem me corrigir aqui embaixo, gente. Eu acho, não tenho muita certeza quando eu tenho que olhar isso. Já falei isso tantas vezes, mas a gente fala sobre tanta coisa que a gente esquece. Mas eu acho que a síndrome de apneia foi o motivo que levou o Collor a estar hoje naquele apartamento luxuoso, né? Aquela cobertura de frente para a praia. O crime compensa aqui no Brasil, né, gente? Tá? Acho que a prova disso é o Collor, que roubou, segundo as investigações da Lava Jato, milhões e milhões. E hoje tá lá naquela cobertura luxuosa, comendo do boi no melhor, de frente para o mar. Então, eu acho que a apneia do sono foi o motivo que levou o Collor para casa. Só que para o Bolsonaro acho que é diferente, né? Então, obesidade clínica e refluxo gástrico. No entanto, a Polícia Federal atestou que a Papudinha é capaz de suprir as demandas de saúde de Bolsonaro. Eu fico pensando assim, gente, tá? O policial que atestou, né, que ele pode continuar na Papudinha. Se fosse o pai dele, se fosse a mãe dele, com todas essas comorbidades, será que ele teria dado esse mesmo laudo? Ou não? Ele tem todas essas doenças gravíssimas, pode ter mal súbito e morrer a qualquer momento, mas não, ele pode continuar lá na Papudinha. Será que esses policiais federais que deram esse laudo, né, que diz que ele pode continuar na Papudinha, será que se fosse a mãe deles ou o pai deles, a decisão teria sido a mesma? Assim, gente, é só um pensamento solto aqui, tá? Uma opinião. Então, o resultado, segundo apurou a CNN, diminuiu as chances de Bolsonaro ser transferido no curto prazo para a prisão domiciliar, como tem solicitado sua defesa nas últimas semanas. Tais comorbidades não ensejam, no momento, necessidade de transferência para cuidados em nível hospitalar, afirma a Força Policial. Então, assim, gente, eu tô chocada. Aí, o Alexandre de Moraes quer que a defesa se manifeste, quer que acrescente alguma coisa ou tire alguma coisa e quer que a PGR se manifeste. E aí, gente, vocês já estão fazendo a aposta de vocês? Qual você acha que vai ser a opinião, o parecer do PGR? E qual vocês acham que vai ser a decisão do ministro Alexandre de Moraes? Coloca aqui embaixo, gente. O que é que vocês acham que será a decisão? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Agora vamos para o Lula. Gente, e o Lula acabou de desistir do STF. É ano eleitoral, né? Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, envolvido até o pescoço nesses escândalos aí, né? Do Banco Master, esposa do Moraes, parente dos Toffoli, né? Segundo aí notícias da imprensa, o Lula largou a mão, né? Abandonou o Toffoli, pediu pro Toffoli
né, não só sair da relatoria, mas até sair, deixar o STF, segundo matéria divulgada aí, se eu não me engano, pelo jornal Globo ou Folha de São Paulo. Então, assim, notícias recentes aí estavam revelando que o Lula já estava largando a mão dos ministros no STF, né? Agora, para quem tinha alguma dúvida, tá aqui. Lula acabou de desistir do STF. Agora Lula se junta à oposição. Olha só, gente, que reviravoltas que a vida dá, né? Como o Lula mudou aqui nesse ano eleitoral. Será que o Lula acha que nós somos trouxas mesmo? Eu acho que ele não deve achar, ele acha que ele tem certeza. Por incrível que pareça, o Lula, gente, agora tá junto com a direita. Sabe aquela questão de mandato vitalício para ministro do STF? O Lula agora é contra, ele desistiu. Ele não é mais a favor. Vejam só aqui a notícia, ó. Para mim, o Lula desistiu do STF. Assistam o vídeo e coloquem aqui embaixo se vocês também pensam da mesma forma. Para mim, categoricamente, ele tá virando as costas pro STF. Para a questão do mandato, gente, tá? Vitalício. Vocês vão entender, vejam só. Ora, vejam só, o presidente Lula está concordando com a oposição. A oposição tem sugerido, numa reforma do Supremo, que ministro do Supremo não fique até os 75 anos, que tenha um mandato de 8, de 10 anos. Pois perguntaram para o presidente Lula, acho que foi numa entrevista que ele deu ontem para o UOL, né? E ele respondeu: acho que tem que ter mandato, porque não está certo que alguém entre com 35 anos e só saia com 75. Quer dizer, fica 40 anos lá. Ele, quando nomeou Toffoli eu acho que tinha 42. Ficar até 75 anos. O próprio Lula parece que já cansou do Toffoli, né? Está falando para os íntimos aí que ele poderia se aposentar. A gente sente saudade quando o ministro por exemplo, José Carlos Moreira Alves. Acho que ele ficou 23 anos no Supremo. Aí ele saiu e o Supremo murchou, né? Moreira Alves foi elogiado outro dia no voto de absolvição do Fux, né? Elogiou Moreira Alves, grandes figuras, das últimas grandes figuras do Supremo. E Toffoli não é Moreira Alves, né? Mas aí acho que está certo, sim. Mas o que deveria também, para a pessoa ter notável saber jurídico com 35 anos, não sei, não é num preconceito, mas a pessoa precisa, para o saber jurídico, precisa de estrada no direito. Precisaria realmente caminhar lá no chão primeiro, depois ir subindo. Imagina entrar no Supremo com 50 anos é diferente de entrar com 35. Bom, mas vamos em frente. Falar em Supremo, o ministro Fachin, que está com a ideia do código de conduta, era só pegar aquele sugerido pela OAB de São Paulo, que está perfeito, né? Mas ou pegar a Constituição e levar a sério, né? A Constituição fala em e total responsabilidade, né? Na moralidade, na impessoalidade, na publicidade, na eficiência, né? Ser conhecido como de conduta ilibada, né? Era só seguir isso, mas enfim, é que estão inventando isso para ver se acreditam que o Supremo está fazendo alguma coisa para resolver a sua decadência, né? Na credibilidade do povo, depois de todas essas coisas que têm acontecido. Mas aí ele tinha marcado um almoço e uma reunião dia 12 de fevereiro, depois de ter nomeado ministra Carmen Lúcia, do Cala a Boca Já Morreu, né? Para ser a relatora desse código. Adiou. Aliás, cancelou, na verdade. Parece que talvez depois do Carnaval. Tirou o bloco da rua. Parece que está com muita resistência interna.
Por quê? Porque aí tem tanto privilégio, né? O principal são esses escritórios de advocacia das famílias. Isso é o principal, sem dúvida, né? E a ética que impede alguém que tenha sido advogado de um partido político depois vai votar numa causa que envolve o partido político, né? Isso é óbvio. É óbvio, é cristalino, né? Mas é que lá na sabatina do Senado eles não fazem a sabatina para ver se o sujeito tem código de ética na medula, desde casa, desde o berço, né? Essa é uma questão. E outra coisa, né? A principal exigência para ser ministro do Supremo é notável saber jurídico, é o que está na Constituição. Agora a gente está discutindo sobre o Jorge Messias, indicado pelo presidente, se o Alcolumbre vai querer ou não vai querer, porque ele quer apoiar o Pacheco. Não, o mais importante não é o Alcolumbre, é o notável saber jurídico. Isso sim tem que ser verificado numa sabatina do Senado. É um desvio desse país, parece que o país entrou num ramal errado, né? Tem oportunidade para corrigir agora no ano eleitoral, né? Notável saber jurídico, gente, tá? Vocês acham que o ministro Dias Toffoli, que já foi recusado, né, 2 vezes, ele tentou ser juiz 2 vezes, foi recusado, incompetentíssimo, né? Mas aí depois virou advogado, né, do PT, e o Lula foi lá e deu esse presentão, assim, ó, presentão, né? Não, vai ser ministro do STF, da Suprema Corte do Brasil. E muitos juristas, eu já vi, gente, jornalista de esquerda. Um exemplo que eu vou dar para vocês, Josias de Souza, lá do UOL, detonou, disse, olha, o Toffoli nunca teve notável saber jurídico, não tem nada, o que esse homem está fazendo dentro do STF? Mas o que ele tem de estrelinha é o quê? Foi advogado, né, do Lula, do PT, foi o suficiente para ele ser indicado para a vaga no STF, e que hoje, por incrível que pareça, o mundo não gira, né? O mundo capota, tá dando muitos problemas para o Lula, né? Escândalo do Banco Master. E o Lula hoje largou a mão do Toffoli, né? Pedindo até para ele se aposentar do STF, por tanto problema que ele tá. Porque quem indicou o Toffoli foi o Lula. Isso acaba com a credibilidade, com a imagem do Lula. E agora em ano eleitoral, será que é um desses motivos que o Lula desistiu dessa questão de mandato vitalício para os ministros do STF e agora está se juntando à oposição para barrar essa questão? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, gente, tá? Deixa eu trazer essa bomba, gente, que explodiu, que atingiu em cheio o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e sua esposa. Bomba, 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 gente, tá? Contra Alexandre de Moraes e sua esposa acaba de explodir neste exato momento. Assistam com muita atenção, porque o que está sendo preparado contra Moraes e contra sua esposa é chocante, gente, tá? Eu tô chocada. Vocês vão entender, assistam. O Brasil está perto de prender ministros do Supremo Tribunal Federal. A esposa de Alexandre de Moraes encurralada pelo Congresso Nacional. Depois do relator da CPI do crime organizado, o senador Alessandro Vieira, pedir a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telemático, telefônico da esposa do ministro Alexandre de Moraes e das suas empresas, além da convocação obrigatória dela para prestar depoimento na CPI, agora foi a vez de outro deputado ir para cima dos escândalos mal explicados da família Moraes. O deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo, também vai pedir a convocação da Viviane para depor, mas em outra CPI. A CPMI, nesse caso, do INSS. E eu queria mostrar para vocês aqui o que foi que ele disse, ó. Confere aí comigo, ó. Vamos convocar a esposa de Moraes na CPMI do INSS. Apresentei requerimento para convocar a esposa do ministro Alexandre de Moraes para dar explicações à CPMI do INSS sobre o contrato de 129 milhões do seu escritório de advocacia Comaster, que também roubou aposentados brasileiros. Em processos, ela não figura, mas a imprensa já revelou que o lobby para que o BRB fosse comprado pelo Banco Master foi feito. Que espécie de contrato era esse então, hein? Era de advocacia
ou era de lobby? A CPMI do INSS reiniciou os trabalhos e vamos até o fim em busca da verdade, doa a quem doer. A gente está vendo uma ofensiva do Congresso para investigar isso como a gente nunca viu. A oposição está fazendo o que pode, está usando todas aí as suas armas legais, regimentais, legislativas dentro do Congresso para descobrir o que, afinal, a esposa do ministro Alexandre de Moraes fazia para que o Banco Master pagasse o que contratou com ela, porque a imprensa está até agora pesquisando ali em todos os órgãos públicos em que ela efetivamente atuava daquilo que estava previsto no contrato. E a imprensa não conseguiu achar nenhum órgão daqueles previstos em contrato em que a Viviane tem atuado para justificar os 3,6 milhões de reais por mês no total de 130 milhões de reais. O contrato da Viviane, vamos lembrar que era inclusive considerado prioridade máxima por Vorcaro dentro do Master. Segundo a imprensa, o Daniel Vorcaro dizia para os seus auxiliares ali que eles podiam atrasar qualquer coisa menos o pagamento da dona Viviane. Por que será, hein, gente? Qual é esse processo extremamente importante em que a Viviane atuava para o Master que o pagamento dela não poderia atrasar de jeito nenhum? E o engraçado dessa história toda é que, embora a imprensa não consiga encontrar prova de uma prestação de serviços efetiva por parte da Viviane para o Master, ela conseguiu provar a atuação do Moraes em prol do banco, com interferências do ministro junto a Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, pedindo para que a compra do Master pelo BRB fosse aprovada, algo que foi revelado pela Malu Gaspar no Globo. E também, ainda, questionamentos feitos por Moraes à própria Polícia Federal para saber como que andavam as investigações contra o banco, como revelou a Folha de São Paulo. Embora tudo isso ainda não seja objeto de investigação, de uma prova judicial, mas sim de matérias de imprensa que podem ainda ser aferidas, verificadas pela própria investigação. E a julgar pelo chilique do Dias Toffoli e do Moraes ontem no Supremo Tribunal Federal, em que os dois se recusaram a fazer qualquer tipo de autoexame, autocrítica a respeito dos escândalos em que os dois estão envolvidos, a gente só vai mesmo ter respostas a respeito desse contrato com o Master se as CPIs do Congresso conseguirem quebrar os sigilos da esposa do Moraes, das suas empresas, convocar ela para depor, porque se a gente for aguardar o Moraes ou o Toffoli darem algum tipo de esclarecimento que seja para a sociedade, melhor a gente esperar sentado, a gente vai estar perdido. Quando a gente vê Moraes falar que tudo bem ser sócio da empresa, gente, como a gente viu ontem, aí eles não escondem mais nem mesmo que eles querem ser empresários enquanto eles vestem a toga. Se não forem administradores, tudo bem, não é ilegal. Mas e se atuarem por baixo dos panos usando o poder da toga para falar com autoridades como, sei lá, o presidente do Banco Central, hein? Quem não conhece Toffoli e Moraes que os compre. E com tudo isso, talvez esteja certo o senador Alessandro Vieira quando ele disse o seguinte: o Brasil está perto de prender ministros do Supremo Tribunal Federal. O Brasil está perto de prender ministros do Supremo Tribunal Federal. O Brasil está perto de prender ministros do STF, gente, tá? Será mesmo que isso vai acontecer? Coloca aqui embaixo a sua opinião, tudo o que está acontecendo, o que está sendo preparado com relação aí à esposa de Moraes, Dias Toffoli. Gente, que escândalo, né? Quando a gente fala em escândalo do Banco Master, a primeira coisa que vem assim na mente, pelo menos na minha mente, gente, tá? É a esposa do Moraes. Sempre quando eu falo de escândalo do Banco Master, a primeira coisa que vem à minha mente, sem a menor sombra de dúvida, é aquele contrato cabuloso, gente, tá? De 129 milhões, algo nunca visto em nenhum canto, acho que do mundo inteiro. Então, se a própria rede de advogados, né, ficaram chocados, imagina advogados em outros países, né? E quando eles descobrem que, assim, ela teve uma atuação no processo gigante de defesa que justificasse, pior que não. A única ação que ela teve, ela perdeu, e como que essa mulher conseguiu? E a pergunta que fica, né? Se ela não fosse esposa do ministro Alexandre de Moraes, será que ela teria fechado esse contrato? O escritório dela teria fechado esse contrato de 129 milhões? Coloca aqui embaixo a sua opinião, gente. Essa é até uma pergunta que eu quero. Vocês sabem que esse aqui é um dos poucos canais que gosta de interagir com os inscritos. Eu queria que você colocasse a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Se a Viviane Baixa, se ela não fosse esposa do Alexandre de Moraes, o ministro do STF, vocês acham que o escritório dela teria fechado esse contrato de 129 milhões com o Daniel Vorcaro, com o Banco Master? Coloca a opinião aqui de todos vocês, gente, tá? Vamos lá, porque tem mais, gente. Agora, eu preciso que vocês larguem
tudo que vocês estão fazendo, gente, para prestar muita, mas muita atenção nesse vídeo que eu estou colocando aqui agora na tela para vocês, porque nesse vídeo você vai ter acesso a todas as informações, novas atualizações e desdobramentos sobre o laudo da Polícia Federal, sobre o verdadeiro estado de saúde de Jair Messias Bolsonaro. Segundo o laudo, que já foi entregue nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, a saúde do Bolsonaro, o estado de saúde é grave, mas é muito mais grave do que se imaginava. E a pergunta que fica é: Alexandre de Moraes vai conceder prisão domiciliar para o Bolsonaro após esse laudo ter revelado aí, ter feito revelações, na verdade, ter confirmado a pior notícia sobre a saúde do Bolsonaro, aquilo que a Michelle Bolsonaro já vinha denunciando há muito tempo? O que será que Alexandre de Moraes decidiu? Vamos entender aqui, porque eu vou trazer a resposta daqui a pouquinho para vocês. Vejam só. Condições de saúde de Bolsonaro. Agora o sistema achou fundamento para matar Bolsonaro na cadeia, né? Olha só que absurdo isso daqui. Condições de saúde de Bolsonaro podem levar à morte súbita, segundo o relatório da Polícia Federal. Foi feito um laudo médico para ver a condição de saúde do Bolsonaro, a situação que ele está no presídio, aonde ele se encontra. Foi feita toda uma avaliação. O relatório diz que ele pode ter uma morte súbita, mas que não tem necessidade de prisão domiciliar. É um atestado de óbito, né, que a Polícia Federal está assinando. Se ele tem possibilidade de uma morte súbita, ele não tem que ir para prisão domiciliar. Agora, só duas perguntas que eu vou mostrar para vocês aqui, que foram respondidas nesse laudo. Tá aqui o laudo, ó, laudo número 2326 de 2026. Quesito 5. Considerando o histórico recente de queda com traumatismo crânioencefálico e confusão mental associada ao uso de medicamentos com ação central, o paciente apresenta risco aumentado de novos eventos semelhantes caso esteja em local sem observação contínua e sem pronta resposta médica? Sim, sim. A não observância das medidas médicas descritas pode acarretar risco de complicações graves, como pneumonia aspirativa, insuficiência respiratória, AVC, insuficiência renal, quedas com traumatismo craniano ou morte súbita? Sim, também. Né? A não observância das medidas médicas descritas pode sim acarretar isso aqui. Mas vamos colocar o Bolsonaro em prisão domiciliar? Não. Como assim? Sinceramente, a defesa do Bolsonaro se pronunciou falando sobre essa situação que pode, uma nova queda, risco de morte do ex-presidente, e aí diz que aguarda análise técnica complementar. Segundo a defesa do Bolsonaro aqui, vai vir uma análise técnica complementar, aonde eles vão falar se ele deve ir ou não para prisão domiciliar. E aí a defesa destaca aqui, ó, o próprio documento reconhece que a eventual ausência dessas medidas podem resultar em descompensação clínica súbita, com risco concreto de morte, bem como aponta risco de novas quedas em razão das condições funcionais avaliadas. E aí como que esse relatório ele conclui pelo indeferimento da prisão domiciliar? Isso aqui é uma completa loucura, é um atestado de óbito. E imaginar quantas pessoas, quantos presos, Fernando Collor mesmo, que tem uma doença muito inferior, de muito menor risco do que a do Bolsonaro, e foi colocado em prisão domiciliar, eu acho que não foi nem um mês, acho que não foi nem semana. Foi muito rápido, Fernando Collor foi colocado em prisão domiciliar. Agora, o Bolsonaro tem que passar por tudo isso daqui. E, sinceramente, se essa decisão da Polícia Federal, se esse laudo prosperar, aonde eles afirmam que o Bolsonaro pode ter morte súbita, mas que ainda assim ele tem condições de ficar no presídio, sinceramente, isso aí é o Estado, é o governo, Estado, através do Judiciário, da Polícia Federal, assinando o atestado de óbito do Bolsonaro. E eu espero que senadores, deputados, aqueles que nós elegemos para nos representar, eles possam tomar alguma atitude. Quem tem que fazer vídeo, quem tem que gritar, fazer alerta, somos nós, influenciadores. Esse é o nosso papel, é o mecanismo que nós temos. Agora, parlamentar
Não tem que fazer videozinho aqui, um absurdo. Não, nós não queremos ouvir parlamentar falando de absurdo, não. Nós queremos ação. Vocês, principalmente que foram eleitos pelo Bolsonaro, vão deixar o ex-presidente morrer na cadeia? É isso que está acontecendo, infelizmente, à luz do dia na cara de todo mundo, da mesma maneira que a gente assiste aí ministros envolvidos com fraudes bancárias e essa podre. E é isso, gente, tá? Agora, mais do que nunca, o Bolsonaro precisa daqueles que ele tanto ajudou a colocar em cada uma das cadeiras, né? Porque hoje parlamentares só estão ocupando essa cadeira de parlamentar graças a Jair Messias Bolsonaro. É hora de demonstrar gratidão e esse é o momento em que o Bolsonaro mais está precisando. Mas não acabou por aqui não, gente, tá? O ministro Alexandre de Moraes acabou de tomar nova decisão sobre o Bolsonaro, após ele receber esse laudo aqui nas mãos, após analisar